Efésios capítulo 5, versículo de número 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém? Podeis assentar, meus amados irmãos. Nessa noite, amado, antes de considerar esse texto sagrado, nós devemos observar um ponto principal de que Paulo fala, é sobre a submissão da igreja a Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, nesse texto sagrado, ele foca de uma maneira muito precisa aqui a submissão de nós como igreja, esposa de Cristo, a Cristo. Mas ele aproveita essa questão para ensinar os princípios elementares para um casamento feliz. Cada um deve cumprir o seu papel. O homem, nesse texto sagrado, deve cumprir o papel de marido segundo as Escrituras. A mulher deve cumprir o seu papel segundo esse texto sagrado. Então, Paulo traz aqui uma revelação surpreendente. É de que Deus deseja ilustrar no casamento uma relação única que existe entre Cristo e a igreja. Isto é, o relacionamento de marido e mulher vem exemplificar, ilustrar o casamento entre Cristo e a igreja. Nenhum outro tipo de relacionamento representa tão intimamente esta união. Nenhum outro. Nem mesmo o amor entre mãe e filho demonstra tanta intimidade quanto o casamento. Portanto, se um casal deseja cumprir o seu propósito neste mundo, de glorificar a Deus com as suas vidas, precisa ter um casamento que reflita a união entre Cristo e a igreja. Você já viu como Cristo trata a igreja? E da mesma maneira, quando Cristo nos trata, nós retribuímos para esse Cristo atitudes amorosas, porque Ele nos trata bem, Ele nos protege, como nós vamos ver mais à frente. Então hoje, vamos ver primeiramente a participação do marido em refletir Cristo no seu relacionamento com sua esposa. Você, marido, tem sido esse reflexo? Então a ordem aqui, amado, é que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Da mesma maneira, o amor aqui é a forma mais elevada de sacrifício. Cristo amou a igreja, ele procura o bem-estar da esposa acima dos seus próprios interesses. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Então, o que fez Jesus? Jesus se entregou, sacrificando a própria vida para salvar a igreja. Então, o que o texto está dizendo? O texto diz que o marido deve fazer tudo para salvar a sua esposa. E acredite, dando, se for possível, a sua própria vida por ela. Paulo pega duro com cada um de nós homens. Agora eu pergunto, que circunstância eu daria a minha vida por minha esposa? Será se nós não blefamos? Pense bem, podemos pensar que nós mostraríamos grande coragem para proteger nossas esposas. Se alguém assaltasse a sua esposa, você tomaria uma bala no lugar dela? Possivelmente. São poucos os casos, amado, onde tal heroísmo seja necessário. Agora,
O que devemos fazer é reconhecer um compromisso absoluto de dedicar nossa vida todos os dias ao bem-estar das nossas esposas. Deixa eu me fazer entender uma coisa. Jesus deu a vida pela igreja. Qual foi o evento mais importante? Foi Jesus dar a vida pela igreja ou viver por ela? Dá para pensar? Tanto era importante dar a vida pela igreja, ele deu a vida pela sua esposa, mas ele ressuscitou, sabe para quê? Para viver por ela. Mais importante em dar a vida pela esposa, Jesus cumpriu esse propósito. Não só dar a vida, mas ele tomou essa vida de volta, sabe por quê? Para viver por ela. É por isso que a Bíblia diz que ele está à direita do Pai, intercedendo sempre por você, que somos a esposa de Cristo. O que se pode concluir, meus queridos irmãos, é que se um homem daria a vida num ato heróico por sua esposa, deve-se pensar de que ele também, no dia a dia, ao longo dos anos, viveria por ela. Não é verdade? Pergunta para o homem do seu lado aí, você vive por sua esposa? Amados, é muito comum ouvir os homens, eu dou a minha vida por meu filho, pela minha filha, mas na prática essa expressão parece não ser tão verdade. São poucos os que estão dispostos a viverem por suas próprias famílias. São poucos os homens que são corajosos o suficiente para viver para suas esposas, quanto mais morrer por elas. Se como homens nós estamos dispostos a dar a nossa vida por nossas esposas, agora pense bem, se você está disposto a morrer por sua esposa, então aqui, meu querido irmão, Deus nos dá a mim e a você uma tarefa muito mais nobre do que morrer por nossas esposas. Ele dá uma tarefa, diga comigo, de viver por elas. O que temos visto, amado, nesses últimos tempos, são maridos verdadeiros assassinos espirituais. Sabia disso? Assassino espiritual e emocionalmente. Matam emocionalmente suas esposas. Matam espiritualmente as suas esposas. E o propósito desse texto sagrado é fazer com que a esposa viva de maneira intensiva uma vida espiritual. O pior de tudo, queridos, é que muitos homens, como tais atitudes, eles já acham que são os durões, são os machos do século 21. A sociedade hoje define o homem macho pelo cigarro que ele fuma. Tem alguns jovens que se espelham nessa babaquice. Meu querido jovem, não se espelhe nisso. Isso não é ser macho, isso não é ser homem. Ele é macho pelas mulheres que conquista, ele é macho pela bravura de como fala, pelo bravado, com que resiste às autoridades e afirma sua masculinidade pelo tom de voz. Grita, faz gestos, franze a testa. Isso não é ser macho não, meu irmão. Isso não é ser homem. Deus tem outra definição do homem verdadeiro. Diga comigo, o homem de verdade dá a sua vida, dia após dia, pela sua família. Homem de verdade não é aquele que grita com a sua esposa, não. Isso não é ser homem. Não é aquele que fala alto, não. Noutra passagem bíblica, em Colossenses 3:19, amado, Paulo novamente ordena os maridos que amem as suas esposas. Veja o que é que o texto diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Quantas esposas amarguradas? Amarguradas por quê? Por causa de atitudes de marido. Tem marido que fala assim, mas eu não falo nada. Que falasse. Tem esposa que fala assim, que ele falasse. Feria menos. Então, a questão é aqui, por que é que Deus, tanto em Efésios como em Colossenses, Deus ordena essa ordem para os homens? Talvez, amado, eu acredito, pela mesma razão que ele destinou a palavra submissão para as mulheres, como nós vamos abordar no domingo que vem. Você sabia que nós homens temos uma grande luta na área de autossacrifício e de autonegação? Sabia disso? Quando em Gênesis 3:16, quando Deus declarou à primeira dama, Eva, que por causa do resultado da desobediência que levou à queda dela e do seu marido, Deus disse que o marido governaria sobre a mulher. Desde então, a tendência masculina tem sido de pisar, de esmagar, de oprimir, de dominar e nunca de amar a esposa. Depois de que Deus falou ao marido que o marido governaria a esposa, o povo de Israel levou isso tão a sério que na comunidade judaica, no tempo de Jesus, as mulheres, elas não poderiam entrar numa sinagoga e ler
as Escrituras. Isso era proibido para as mulheres. Uma criança de 5, 10, 15 anos sim poderiam pegar um texto sagrado e ler, mas a mulher não poderia ler. Alguns rabinos eram tão radicais que eles diziam o seguinte: é preferível pegar os textos sagrados, queimar ele, do que uma mulher ler. Para alguns judeus, eles acreditavam que a mulher não tinha alma. Hoje as mulheres, principalmente as mulheres brasileiras, você vivem no céu. Então, meus queridos irmãos, o texto de Efésios capítulo 5 e versículo 25 e Colossenses 3,19 descrevem através de contrastes o que o verdadeiro homem faz em relação à sua esposa e como ele não a trata. Eu gostaria de deixar muito claro aqui nessa noite que é Deus e não os produtores da Rede Globo ou de Hollywood que define o que é um homem de verdade. Você assiste às telenovelas ou filmes, e o homem de verdade é aquele que ele é grosso, que ele é ignorante, que ele é estúpido com a esposa, é estúpido com os filhos. O homem de verdade para a Globo é aquele que trai a esposa, é aquele que tem muitas mulheres. Isso é a definição dos bastidores deste mundo, mas é Deus que define em Efésios capítulo 5, em Colossenses 3, é Deus que define, não é a Globo, não é os produtores de Hollywood que definem o que é um homem de verdade, mas é a palavra de Deus dizendo como deve ser esse homem de verdade. Em Efésios 5, 25 e Colossenses 3, 19, a palavra-chave em ambos o texto é amor. Preste atenção. Do ponto de vista bíblico, o amor é oferecido pelo marido, mas não é exigido da esposa. Segundo, do ponto de vista bíblico, o amor do marido é uma ordem e não uma opção. Você tem que amar a sua esposa do jeito que ela é, ainda que como Cristo você se recuse a deixá-la como está, mas você tem que amá-la do jeito que ela é. Do ponto de vista bíblico, o amor, amado, exige uma obra sobrenatural do Espírito Santo, produzida pela vida de Cristo, tanto para o homem como para a mulher. Se você quer saber o contexto do que Paulo fala a partir do versículo 22, você lê Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 21, que você vai entender como devem ser os outros procedimentos de nós homens, de atitudes nobres, para depois ele dizer assim, que a mulher seja submissa ao marido e que o marido ame a sua esposa. E aí você lê em casa com cuidado. Então, amado, vamos nessa noite ao primeiro princípio geral. Isso é, tem uma verdade absoluta dentro de todo o texto sagrado. Repita comigo assim: os maridos glorificam a Deus, refletindo o mesmo amor de Cristo pela igreja. Percebe? Minha irmã, se você acha que é tão difícil ser submisso ao marido, veja o que é que sobra, o que é que vem para cima de nós os homens. O texto bíblico nos mostra que o padrão de Deus, amado, para os maridos é altíssimo. Nós, maridos, devemos amar as nossas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja. Tem uma maneira única que você tem que amar a sua esposa. É a maneira que Jesus amou a igreja. A Bíblia Sagrada nos mostra que o sacrifício de Jesus, amado, pela igreja, teve um objetivo único. Ele foi feito com o propósito de santificar a igreja, para aperfeiçoá-la. Agora veja o texto: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Diga comigo, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja que Cristo trabalhou e trabalha ainda hoje. Sabe para quê? Para apresentar primeiramente a Ele. Ele trata bem da sua igreja para apresentá-la um dia primeiramente a Ele. Veja o versículo 28, fala assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher. Assim como, diga comigo, da mesma maneira como Cristo ama a sua igreja. Agora, além, amado, desse princípio geral, nós vamos pensar aqui 4 princípios inseparáveis. O primeiro princípio é esse, repita comigo: o marido deve amar a sua esposa seguindo o mesmo padrão de sacrifício de Jesus pela igreja. O mesmo padrão. Agora preste atenção, amado. De que maneira devemos amar, nós homens? De que maneira
eu devo amar a Kátia, essa mulher linda que está aqui na minha frente? De que maneira você deve amar a sua esposa? Esse amor consiste em um amor forte, em um amor cordial por elas. Como, pastor? Agora vamos ver. De que maneira? Em real deleite e prazer nelas e de estar com elas. Cristo tem prazer em estar com a igreja? Sim ou não, igreja? Cristo tem prazer de estar com você? Você tem prazer de estar com Cristo? Sim ou não? Então, como eu devo amar? Em real deleite e prazer nelas e de estar com elas. Amados, tem homens que não têm prazer e nem demonstram satisfação quando estão perto de suas esposas. Eles ficam distantes. Amado, tem marido que não tem prazer de sentar perto da esposa. Fica uma estátua, gelado, indiferente. Se o culto está gostoso, ela se emociona, ele está lá, duro, achando que é machão. Meu irmão, isso não é macho não. Isso não é ser homem não. Não tem deleite nem prazer nelas, nem de estar com elas. A mulher pode se vestir, colocar o vestido mais caro, mais bonito, ele não traz um elogio sequer, não tem prazer nenhum de estar com a esposa. Eu conheço pastores aqui na cidade, amado, que tem vergonha de estar com a esposa. Sabia disso? Vergonha. Depois nós vamos ver por que aqui esses camaradas têm vergonha de estar com a esposa. Amar como? Diga comigo, em demonstração de respeito e honra. Amado, outros ridicularizam suas esposas em público, não honram suas esposas, não respeitam as suas esposas. Pode estar quem esteja na frente, mete a boca, não tem respeito algum por elas. Em que, pastor? Em buscar consentimento delas. Quem manda em casa sou eu. Isso é machismo, amado, isso não é ser homem não. Você tem de comum acordo pedir a opinião da tua esposa. Acredita, ela é mais inteligente que você. A mulher tem um sensor, amado, que nós homens não temos. Então, burro é o homem que não pede a opinião da esposa. A mulher, ela percebe as coisas mais rápido do que o homem. A mulher vê mais rápido do que o homem. A mulher vê de maneira redondada, o homem vê reto. A mulher vê ângulos, a mulher vê os detalhes. Só tem uma coisa que a mulher peca: ela não percebe consequência. Ela é rápida, mas não percebe consequência. Por isso que Deus colocou o homem. Lembra de Sara? Sara foi rápida em dizer: eu não posso ter filho, você está velho, então faz o seguinte, pega a minha escrava Agar e resolvemos esse problema. Ela foi rápida, mas não percebeu as consequências. Buscar o consentimento delas, bem como a sua satisfação e prazer. O cara vai comprar um carro, ele compra o carro que ele quer, que ele gosta, como se ele fosse andar sozinho. Vai construir uma casa, tem que ser do jeito dele. Você não casou com você mesmo não, você casou com uma mulher. Amado, é os dois juntos, uma só carne, os dois têm que pensarem juntos, tem que tomar decisão juntas. Já pensou, você chega em casa, vendi a casa? Não, vocês têm que tomar decisão juntos. Como é que eu demonstro esse amor? Sabe como? Em uma vida comum, tranquila, constante, confortável com elas, dentro e fora do lar. Tem cara, amado, que lá fora é um amor com a esposa, mas dentro de casa é um inferno. Tem homens que é o contrário. Em casa, nossa, é tudo, mas muda quando está fora, principalmente quando tem alguém. Eu conheço irmãos que com a esposa em casa é uma coisa, mas quando está ao redor de outras pessoas, a pessoa muda. O homem muda completamente. Por quê? Nós temos, amado, como homens, amar, demonstrar esse amor em vida comum, tranquila, constante. Não só é em casa não, não só é junto das pessoas não, é de uma maneira constante e confortável com elas, em prover tudo que lhes é necessário. Diga comigo, tudo que é necessário. Não é tudo que elas desejam não, é tudo que é necessário. Não o que elas precisam, mas o que elas necessitam. Em protegê-las, amado, dos abusos e injúrias de outras pessoas. Tem pessoa que está malhando a mulher, descendo o pau na mulher, e o pilantra do marido está concordando. Verdade, o cara é verdade, minha esposa é assim mesmo, eu não disse. Aí chega em casa e ainda desce o pau na esposa. Fulano falou e falou a verdade, tá vendo? Você é isso mesmo e tal. Amado, proteger a sua esposa das injúrias. Já viu aquele programa da Globo, no sábado passa? A Ofélia, ela tá cheia de joias, de ouro. E aí ele traz o seu melhor amigo, sempre ele traz um amigo para dentro de casa, né, para uma entrevista. Ela começa a falar tanta besteira. E aí ele, no momento que o amigo fala assim, olha,
e taxa a sua esposa de burra, ele levanta a mãozinha dele assim e fala: Ofélia não, ela pode ser burra, ela pode ser isso, pode ser aquilo, mas essa mulher debaixo dos cobertores. E aí ele começa a valorizar a esposa, e ele fica bravo com o convidado, e o convidado vai embora. Mas depois, na surdina, ele chama ela e fala assim: Ofélia, mais um amigo eu perdi por sua causa. Mas ele faz isso em casa, depois que sai a visita, ele corrige depois. Então, meu querido irmão, você tem que proteger a sua esposa. Amar de que maneira, pastor? Ocultar as faltas dela, bem como as suas fraquezas. As esposas erram? Erram. Você tem que ocultar. Amado, tem casal que expõe, tem marido que expõe a esposa. Meu irmão, você tem que proteger a tua esposa. Tem marido que chama a esposa de burra, ela é louca, e outros tantos adjetivos, expõe a esposa ao ridículo na frente das pessoas, e acha que são machão em fazer isso. E que mais, pastor? Em manter a melhor opinião sobre suas pessoas e suas ações. Amado, se alguém está falando mal, fale bem de sua esposa. Eu sei que você conhece, ela tem as suas falhas, mas se alguém falar mal da sua esposa, fale bem dela. Minha esposa não é assim não, né? Minha esposa não é isso. E acima de tudo, amado, esforçar-se por promover o bem-estar dela e o bem espiritual delas. Como deve ser esse amor? Esse amor deve ser sincero, de todo o coração, e não um amor fingido e egoísta. Este amor, amado, deve ser exibido tanto em público como em particular. Tem marido que tem um mel dentro do quarto com a sua esposa, mas é um fel quando está na frente das pessoas. Que mudança drástica é essa? Este amor, amado, deve ser puro. Ele deve ser desprovido, amado, de qualquer façanha. Esse amor deve ser constante, deve ser perpétuo. Imagine, nós estamos fazendo aqui um paralelo entre o amor de Cristo e o amor do marido para com a sua esposa. Imagine se o amor de Jesus fosse inconstante por nós. Imagine se Jesus levantasse de mau humor com você. Não há perigo de acontecer isso. Não há sombra de variação na pessoa de Jesus. Ele nos ama, independente do que somos. O amor de Cristo não tem sombra de variação. Então, meu querido irmão, não muda. O amor de Cristo é perpétuo. Você erra, Ele continua te amando. Você peca, Ele continua te amando. Percebe isso? Agora tem marido que a esposa peca ou a esposa erra, ele fica meses sem falar com a esposa. Amados, que amor é esse? Meus queridos irmãos, são muitas as razões pelas quais os maridos devem amar as suas mulheres, mas eu quero pensar algumas aqui. Uma primeira razão, não diga comigo, elas nos foram dadas como auxiliadoras. Deus nos deu a esposa como auxiliadoras. Diga comigo, elas nos servem de companheiras. Um homem sozinho é um desastre, gente. Diga comigo, elas são esposas da aliança. Olha que coisa importante. São esposas da aliança. Elas são nossas mulheres, são nosso próprio corpo, nossa própria carne. Elas são a imagem e a glória dos seus maridos. Assim como a igreja é a glória de Cristo e Cristo é a glória da igreja, a esposa é a glória do marido, o marido tem que ser a glória da esposa. Assim como Cristo, amado, ama a igreja, que é o seu corpo, nós devemos amar a nossa esposa, pois ela é o nosso corpo. A Bíblia diz que quando nos casamos ocorre uma união profunda entre os dois seres humanos. Os dois se tornam uma só carne. E ao fazer isso, amado, estamos manifestando o amor de Cristo pela igreja. Portanto, cada um de vocês, diz Paulo no capítulo 5, versículo 33, também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Agora pergunte para a pessoa do seu lado assim, o seu casamento, pergunte para a pessoa do seu lado, o seu casamento está sendo uma ilustração fiel do relacionamento entre Cristo e a igreja? Então, amado, se não está, preste atenção, é preciso investir tempo nesse relacionamento. É preciso conversar mais. É preciso buscar Deus, separados e juntos. É preciso orar. É preciso praticar os princípios bíblicos. O que o mundo, amado, precisa ver em nós, maridos, é a glória do Deus invisível, visível às pessoas por meio do seu casamento. A maneira como eu trato a minha esposa, o padrão do amor de Cristo foi o quê? Sacrificial e serviçal. Será que eu, como marido, abro mão dos confortos e dos privilégios? Ou nós insistimos ainda em ser servido? É a mulher que faz tudo, ela tem que fazer tudo. E o homem fica lá esperando que ela sirva. A mulher não foi feita para ser sua escrava, não. Foi feita para ser sua companheira. Amar
implica em dar. Amar implica em sacrificar-se a si mesmo pelo bem do outro. Amar, amado, não é escravidão. Um bom teste, né, para qualquer líder de família é a gente substituir a palavra marido no lugar de amor no texto clássico que fala sobre amor em 1 Coríntios 13. Eu queria que as mulheres, bem forte, o que é que está escrito lá em 1 Coríntios 13? O amor é paciente. Então as mulheres agora repitam comigo, vamos substituir a palavra amor por marido. Diga comigo, marido é paciente. Marido é benigno. O marido não arde em ciúmes. O marido não se ufana, nem se ensoberbece. O marido não se conduz inconvenientemente. O marido não procura os seus interesses. O marido não se exaspera, não se ressente do mal. O marido não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O marido tudo sofre. O marido tudo crê. Tudo espera e tudo suporta. As mulheres gostam, né? Segundo lugar, amados, segundo princípio, diga comigo, a demonstração do amor, de amor pelo marido, implica na purificação da esposa. Amado, Paulo diz no versículo 26 e 27, que o sacrifício de Jesus foi com o propósito de purificar a igreja, e que o homem tem que fazer o mesmo dever no seu lar, isso é, purificar a esposa no seu lar. Agora, como isso acontece? Olha só, o versículo diz assim, ó, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amados, isso significa, de certa forma, Deus espera que o amor dos maridos se manifeste em sacrifício que produza crescimento e que produza santificação na vida das esposas. Você santifica a sua esposa? Sua esposa é mais santa por sua causa? Os maridos, amados, são, portanto, pastores de suas esposas. Para uma compreensão melhor, amado, nós vamos substituir também a palavra igreja por esposa, para a gente entender o texto sagrado. Eu pergunto o seguinte, como você apresenta a sua esposa para você mesmo? Como você gostaria de apresentar a sua esposa para você mesmo? Amados, ela tem que ter um valor real, primeiramente para nós maridos, que os outros depois a valorizem, mas o primeiro valor real, quem tem que investir nela sou eu, que tenho que investir na minha esposa, para que ela se apresente a mim. De que maneira? Não é financeiramente não, amado. A purificação da esposa se dá primeiramente, diga comigo, com palavras. Foi pela palavra, amado, que a igreja foi purificada. Não é isso que o texto diz? Que Cristo purificou a igreja pela palavra. Você tem dado um banho de palavras animadoras para sua esposa? Tem? Você tem falado palavras de estimas para sua esposa? Você tem falado palavras de gratidão, de ternura para sua esposa? Veja que Cristo, amado, o marido ideal. Cristo é o marido ideal. Ele purificou a sua esposa, a igreja, para que ela se apresentasse a Ele mesmo. De que maneira, pastor? De que maneira? Repita comigo. Esposa gloriosa. Você investe na sua esposa de maneira que quando ela chega, traz orgulho para você ou você se esconde? Como é que sua esposa se apresenta a você? Como uma esposa gloriosa. Diga comigo, esposa sem mácula. Ela se apresenta assim para você? Diga comigo, esposa sem rugas. O que tem de esposa, eu sei que o tempo não é bondoso para nós homens e as mulheres, não é verdade? As rugas vêm por naturalidade. Mas tem relacionamento que a mulher envelhece muito mais rápido. Sabe por quê? Porque o marido a despreza com palavras. Eu conheço mulheres novas, gente, que parecem velhas. Tem maridos em algumas igrejas que a esposa tem que se vestir, parece uma laúça. As pernas parecem um tapete ambulante. Que o marido tem que ser santa, pastor. Isso não é santidade não, você está matando a tua esposa. Quando ela entra num salão, quando ela entra num ambiente, ela te traz prazer ou vergonha? Mulheres que estão ficando velhas antes do tempo, amado. Porque maridos a tratam mal. Diga comigo, nem coisas semelhantes. Então diga comigo, sem estria. Tem mulheres
eu sei que a obesidade, aqui um médico que pode me corrigir se eu errar, a obesidade hoje pode ser uma doença, um distúrbio de hormônios e tudo mais, ou até mesmo por causa de medicamentos que a mulher toma, ou que o homem toma, pode desencadear um problema e tanto o homem como a mulher ficarem obesos. Mas tem mulher que está obesa por causa do marido. O marido não a trata bem com palavras, o marido não elogia. Sabe o que ela faz? Ela relaxa. E aí ela vai perdendo a beleza física. E o desgramado, né, fala, é o tempo, é assim mesmo. É assim não, meu irmão, você está matando a tua esposa. E aí ele se trata, não é verdade? Pode analisar. As mulheres que são obesas por problemas emocionais provocados por seus esposos, o camarada não larga a academia. A roupa de grife, todo bonitão. Por quê? Porque ele ama a si mesmo. E a Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa como a si mesmo. Ele está matando a esposa, mas ele é que está se produzindo. Ele é que está se produzindo. Então, meu querido, cuidado. Olha só, como é que essa esposa se apresenta? Ela deve se apresentar santa e sem defeito. Sua esposa é santa e sem defeito? Quando ela entra num ambiente, ela muda o ambiente porque ela é santa. E essa santificação é provocada pelo esposo. Agora pergunte para o homem que está do seu lado: sua esposa é assim? Sua esposa é assim? Se ela não é assim, amado, a culpa é tua. Pode falar aí para o homem, a culpa é tua. Agora, amado, nem todo homem age assim com suas esposas. A vida simples no lar, amado, que vai exercer essa santificação. Sabia disso? É a vida simples. Não é a quantidade de dinheiro, não é o carro do ano, não é a quantidade de joias, não são as belas roupas de grifes, amado, do momento que vai deixar as esposas felizes. Elas podem ficar bonitas por fora, mas são amargas, tristes por dentro. Por quê? Porque tem marido que não lhes dá a atenção devida. Agora, tem mulher que ganha do marido um carro novo, roupas de grife, joias caríssimas, e quando ele sai para trabalhar ou viajar, sabe o que ela faz? Ela pega o carro novo, veste a roupa nova, coloca joias caras para ouvir de um Zé Ninguém palavras como: você é a mulher mais linda que eu conheço. O que você não fala em casa, ela vai vestir tudo que você dá, inclusive o carrão que você dá, e ela vai ouvir lá fora palavras como: você é a mulher mais linda que eu conheço. Tudo que ela queria ouvir em casa, ela está ouvindo lá fora. Eu amo o seu sorriso. Você tem um sorriso lindo. Seus cabelos me encantam. Seus olhos é uma ternura. Sua pele é tão macia. Ela pega o carrão, a roupa nova, a joia nova, o dinheiro que eles recebem para ouvir isso de outros homens. E a maioria são homens que não têm nada em casa, nem carro tem. Ela vai pegar ele no shopping. São pessoas ricas, com muito dinheiro. Aí você fala assim: mas que mulher é essa? Tem tudo, está estragando a vida. Amado, realmente está estragando a vida, tem tudo, mas não tem nada ao mesmo tempo. Tem tudo materialmente, mas não tem o marido em casa, não tem o amor do marido. Então, meu querido irmão, maridos, você pode dar muito pouco, mas se este pouco vem recheado de amor, de ternura, de consideração, se você trata a sua esposa com dignidade, ela vai ser sempre a sua esposa, a melhor esposa. Em 1 Pedro 3:7, ele diz assim: ó, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Como é que eu purifico a esposa? Como é que eu purifico a minha família? A resposta, amado, é simples: ela estar numa liderança espiritual masculina que proporciona crescimento espiritual para todos dentro de casa. Liderança espiritual no lar não significa que o homem tem que fazer tudo, não. O homem pode delegar funções. Raros são os homens, meus queridos irmãos, que pastoreiam suas famílias em purificar sua esposa. Purificação, amados, vem de uma liderança masculina que proporciona crescimento espiritual para a família. Quantos maridos, amados, que não leem a Bíblia em casa? Teu filho vê você lendo a Bíblia? A escultura, querido, de um homem de verdade leva a proporcionar um crescimento espiritual no lar. Sabe de que maneira? Orando com a esposa, liderando o tempo devocional junto, que hoje está escasso isso, encorajando o crescimento espiritual, verificando o entretenimento e lazer na família, sair com os filhos, sair com a esposa, se divertir. Eu quero dizer para os maridos
marido, cuidado, maridos. Existem maridos que sacrificam no trabalho para dar boas condições financeiras para a esposa. Existem aqueles que se empenham em satisfazer a esposa emocionalmente, né, socialmente, até sexualmente. Tem aqueles que são os valentões do sexo. Ele é quem manda na área sexual. É ele quem faz e que acontece, né? Tem que ser do jeitão dele. Só ele que tem prazer. Amados, você ama a sua esposa de que maneira? Você santifica a sua esposa como um propósito final de Cristo é santificar a igreja. Você santifica a sua esposa. A Bíblia nos diz, amado, marido, cuidem de suas esposas espiritualmente, quer dizer, produzir santificação. O final de Efésios capítulo 5 é você produzir uma mulher santa. Diga comigo, a demonstração de amor pelo marido exige proteção da esposa. Olha só, amado, versículo 28. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Como é que o homem cuida do corpo? A gente quer saúde perfeita, coloquemos nossos desejos, a gente vai lá e compra o que a gente quer, nos alimentamos bem, exercitamos. Quando estamos cansados, nós descansamos. Agora eu pergunto, você permite que sua esposa faça o mesmo? Você cuida da sua esposa? Você protege ela? Como é que eu protejo a minha esposa? Não demandando mais e mais dela, sugando a vida dela, exigindo sacrifício que ela não pode fazer. Tem maridos que a esposa é uma escrava, gente. Faz tudo e mesmo assim ainda reclama. Não colocando sobre os seus ombros o peso, né? As finanças só a mulher que faz. Não, faça você também. Decisões difíceis em relação aos filhos de negócio. Você que toma essa decisão, não quero nem saber. Tem maridos que na empresa, quando vai demitir, a esposa que demite. Ele admite. Para demitir, não, isso aí é com você. Disciplina dos filhos. A coisa pesa, você resolve. Estou sem tempo. Discipulado dos filhos. Amado, a responsabilidade espiritual no lar é do homem, não é da esposa. Mas hoje é as esposas que ensinam seus filhos. Homens crentes que estão na igreja, mas não abrem a Bíblia para ler para o filho. Não lê uma história para o filho. Não está presente na vida espiritual do filho. É a esposa que lê, é a esposa que ora, é a esposa que faz tudo. E a responsabilidade espiritual Deus deu ao homem, não foi à esposa. Em último lugar, amado, diga comigo, a demonstração de amor pelo marido implica na presença integral deste no lar. Um problema sério é acometido o lar cristão e não cristão nos dias de hoje, e cada vez mais mulheres estão se envolvendo nisso, é que a realização profissional tem tirado o homem do lar e vai levando ele muito mais longe dos seus filhos, de suas esposas. Essa busca desordenada de ganhar o pão de cada dia, de ficar rico, de ter as coisas, sem manter o equilíbrio, o homem tem perdido a sua família, tem perdido os seus filhos, e o propósito de Deus é que o homem tem que manter um equilíbrio entre profissão, entre ministério e o lar. Tem pastores que têm perdido sua família por causa do ministério. Tem esposos que têm perdido suas esposas, seus filhos por causa do seu trabalho. Mas Deus, amado, chama o homem de volta ao lar, não para ser negligente com as suas responsabilidades no ganha-pão de cada dia, mas para manter esse equilíbrio entre a profissão, entre o ministério e o seu lar. É preciso ter esse equilíbrio. O apóstolo Pedro chama os homens a viver uma vida comum no lar. O que é viver uma vida comum no lar? A palavra grega, amado, significa coabitar, fazer presença e participar das atividades do lar. Tem marido que não pega num garfo, ele suja 30, mas eles não lavam um copo. Isso é coisa de mulher. Não, é de homem também. É a vida comum no lar. Ele não pega num pano para limpar a casa. É a mulher que faz. Então você tem que viver a vida comum no lar. A versão internacional diz assim: sejam sábios no convívio com suas mulheres. É na convivência, amado, na vida simples, tem que ser sábio. Em outras palavras, participar da vida do lar caracteriza um homem de verdade. Na nossa casa nós não temos empregada, já tivemos, mas eu determinei o seguinte: eu lavo a louça, e aí meus filhos me exploram. Eu termino de lavar a louça, daí dá um pouco, a pia está cheia de novo. Eu não deixei de ser mais homem porque eu passo pano na minha casa, porque eu ajudo a minha esposa. Pelo contrário, isso me ajuda a refletir em muitas coisas. Eu me sinto bem fazendo isso. A Bíblia viva, amado, nos traz algo mais profundo. Ele fala assim: vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil. Lembrem-se que vocês e suas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus. E se não as
tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. Tua oração está interrompida, meu irmão? Então dá uma olhada do teu lado e vê como é que você está tratando a tua esposa. Infelizmente, amado, muitos homens acham que uma vez que cuidam das necessidades básicas do lar, como provisão de alimento para dentro de casa, proteção contra perigo, eles estão cumprindo o dever deles. Mas Deus os chama um passo além para conhecer as necessidades e atividades de cada um, de ser sensível, de ser sábio no cuidado com o lar, no cuidado com a sua esposa. Meu querido irmão, você homem, este é o dever de todos nós. Se quisermos ter uma família mais feliz, nós devemos nos esforçar para buscar o mesmo padrão de autossacrifício que Jesus teve para com a igreja. Nós temos que ter esse mesmo sacrifício para com as nossas famílias, principalmente com a nossa esposa. Procure proteger a sua esposa, proteger os seus filhos com a sua presença integral, sem negligenciar os seus deveres de homem, cabeça do seu lar. Responsabilidade é sua. Que sejamos homens dignos de não somente estar dispostos a morrer por nossas esposas, por nossas famílias, mas acima de tudo, amado, de viver por nossas esposas, de viver pelos nossos filhos. Que elas sejam sempre felizes, que os nossos filhos tenham prazer em nós. Homens, esse é o princípio que Deus tem para a minha vida como homem e para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Que Deus em Cristo Jesus faça com que você, homem, com que você, marido, seja este homem que a palavra de Deus nos recomenda ser.